Olá, meu nome é Verônica Amorim Barbosa, eu moro em Munistreiro, uma pequena cidade no interior do Espírito Santo. Aqui nossa cidade possui cerca de 19 mil habitantes. A economia é baseada na zona rural, sendo considerada ela um grande polo cafeeiro. A cidade possui uma grande diversidade de cachoeiras, grutas e montes, além da Casa da Cultura, que é versa de diversas obras históricas. A Constituição Federal do Brasil se deu em 1988. Com a grande mobilização nacional daquela época, o país aclamava pela criação de um conjunto de leis e garantias. Os dois fatores principais da ordem econômica é a valorização do trabalho humano e da livre iniciativa. O objetivo do Estado, segundo a Carta Magna, é regulamentar e fiscalizar a atividade econômica, a fim de garantir uma existência digna a todos os cidadãos, conforme a justiça social. Além disso, foi criado um conjunto de princípios que fazem parte da ordem econômica brasileira. Vamos falar um pouquinho dele. O primeiro princípio é o princípio da soberania nacional, sendo ele considerado um dos principais fundamentos da República. Para que você possa entender um pouquinho mais sobre soberania, é necessário entender que não existe Estado perfeito sem soberania. A soberania é uma espécie de um estado genérico do poder. Ela não pode ser quebrada por qualquer um. Ela dá poder ao Estado de interferir e dirigir a ordem econômica quando for de seu interesse ou de um todo. Agora vamos falar um pouquinho do princípio da propriedade privada. O princípio da propriedade privada, ele dá vários poderes aos titulares, como os de usar e dispor de uma determinada coisa. Ela assegura que cada pessoa é responsável por sua propriedade, sendo que o Estado não tem o direito de interferir sem motivo, a menos que seja para combater eventuais excessos. O princípio da propriedade privada garante a liberdade para desenvolver as atividades mercantis. Agora vamos falar de um outro princípio, o princípio da função social da propriedade. A função social da propriedade é um tema relativamente recente. A Igreja Católica teve uma grande colaboração nesse sentido. Pode-se mencionar, por exemplo, o Santo Ambrósio, que ansiava por uma sociedade justa, com prosperidade comum. A função social é como uma restrição à propriedade privada. Ela permite a intervenção do Estado para o cumprimento da função social. Funciona como uma troca. O proprietário tem direito ao uso da sua propriedade. Porém, a propriedade precisa cumprir com a sua função social dentro do Estado. O outro princípio que vamos falar um pouquinho agora é o princípio da livre concorrência. A livre concorrência ela é garantida pela Constituição, porque observaram-se a necessidade de incentivar a presença em massa que participe do desenvolvimento do país. O motivo para a criação desse princípio é a observação de que as pequenas e médias empresas, se não forem apoiadas pelas empresas de grande porte, tendem a permanecer sem crescimento, devido à concorrência desleal. O Estado condena o uso abusivo de poder e a concorrência desleal, sendo eles fatores passíveis fortes para a repreensão do direito civil e do penal. O princípio da livre concorrência é um dos mais importantes da ordem econômica, pois eles garantem ao indivíduo dignidade em sua existência e igualdade para todos. Agora precisamos falar um pouco do princípio da defesa do consumidor. Esse é muito ativo no nosso dia a dia, porque a gente precisa dele várias vezes. Algumas pessoas têm até problemas com isso. Ele é de muita importância na atualidade, pois ele garante de forma íntegra a proteção à parte mais frágil, que é a consumidor. Os agentes responsáveis por essa proteção é o Estado, que garante as leis, os atos e as sentenças, e o agente econômico, que deve cumprir as leis estabelecidas pelos Estados. Portanto, numa relação jurídica, envolve o consumidor a parte econômica. O Estado deve tratar de garantir de que os direitos do consumidor sejam protegidos de forma absoluta. Vale a intervenção do Estado quando se tratar da proteção e do amparo ao consumidor. Um outro princípio que vamos falar um pouquinho agora é o princípio da defesa do meio ambiente. Esse também é muito discutido na atualidade devido à questão do desenvolvimento sustentável. O grande esforço das nações pelo desenvolvimento econômico tem degradado o meio ambiente em grandes proporções, e este é um assunto muito discutido. Portanto, a criação desse princípio garante que o Estado é responsável pela criação de políticas públicas e de leis que estabelecem o uso consciente e a preservação ambiental.
O princípio da defesa do meio ambiente estabelece que a preservação do meio ambiente é uma questão de sobrevivência humana. Sendo assim, estabelece o que chamamos hoje de desenvolvimento sustentável. Agora vamos falar um pouco sobre o princípio da redução das desigualdades sociais e regionais, que é um dos temas mais discutidos da atualidade também, porque é uma questão muito difícil de ser resolvida. É muito complicado a gente combater a desigualdade social nos dias atuais. E o objetivo da República Federativa do Brasil é erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Por isso foi criado esse princípio, para que os atores econômicos buscassem combater as desigualdades. No entanto, num país de economia capitalista, seria necessário uma melhor distribuição da renda para que isso acontecesse, pois acontece no capitalismo que existe muito nas mãos de poucos. A partir da industrialização, que aconteceu na década de 1930, houve uma grande oportunidade de acúmulo de capital que estimulava o consumo. Portanto, pode-se dizer que o aumento da produção e da renda e do consumo reduzem a desigualdade social. Sendo assim, podemos concluir que é de responsabilidade do Estado buscar soluções para combater as desigualdades sociais. Agora precisamos falar um pouquinho do princípio da busca do pleno emprego. Esse princípio apresenta muitas controvérsias devido ao seu significado complexo. No caráter geral, ele significa a criação de oportunidades de emprego para que do próprio esforço humano todos possam viver dignamente na sociedade. No entanto, parece incerto compreender a real contribuição deste princípio para a ordem econômica brasileira. Mas o Estado deve se preocupar em oferecer emprego, criando situações onde ele possa aproveitar a força do trabalho humano da sociedade. Sendo assim, esse princípio torna-se muito importante na sociedade. Ele não oferece apenas garantia de criação de empregos, mas também ele é parte de um planejamento econômico que contribui muito para o crescimento do país. Agora precisamos falar um pouco mais sobre o princípio do tratamento favorecido a empresas de pequeno porte. Atualmente, as empresas de pequeno porte e as microempresas têm ganhado um grande espaço na sociedade. Elas são responsáveis por uma grande quantidade de empregos e de renda do país. Esse princípio garante um conjunto de normas que favorece o tratamento a essas pequenas e microempresas. O princípio desse tratamento é distinguir qual o nível de faturamento das empresas para que se crie um mercado equilibrado. Peter escreveu em seu livro em 2005 e ele afirma que as empresas de pequeno porte são os que mais empregam mão de obra no Brasil. Isso remete à ordem econômica que preza a valorização do trabalho. Sendo assim, conclui que é de responsabilidade de tratamento diferenciado às empresas é do Estado. Vou falar um pouquinho sobre a relação entre ciências contábeis e direito e falar da importância dessa disciplina no nosso curso. Direito e ciências contábeis, eles caminham lado a lado, porque um contador precisa de conhecimentos específicos da área de direito, como normas e leis que regem o nosso país. Portanto, é de suma importância ter uma matéria de direito dentro do curso de contabilidade. Ele tem muito reflexo sobre as empresas. É necessário que o contador seja muito bem informado sobre os trâmites legais para abrir uma nova empresa. É preciso conhecer os direitos e deveres de um povo. O contador ele lida com órgãos públicos e leis o tempo todo. Portanto, essa matéria está sendo muito importante para o nosso aprendizado. Ela está sendo muito bem representada no nosso curso. Possui uma boa adaptação e possui uma linguagem fácil de entendimento. A contabilidade não é uma profissão isolada. Ela depende intensamente de outras áreas, como as de economia, de instituições de direito, em todas as suas áreas de atuação. Sendo assim, é indispensável que um contador tenha conhecimento de direito e não se prenda apenas aos conhecimentos de ciências contábeis. Portanto, acho muito interessante a gente continuar seguindo essa matéria com grande intensidade igual a gente está.